que tem aula falando sobre a China, é verdade? Vamos ter aulas específicas sobre a China. A China, que é um país emergente e que daqui a pouco vai ultrapassar os Estados Unidos em termos de tamanho da economia, né? Então teremos aulas sobre China, teremos aulas sobre regiões específicas também, tá? Então tudo isso vem vindo por aí, sim. Ah, Bem, entendi, obrigado. nada. Vamos compartilhar esse momento aqui, que é uma aula simples. Vocês vão ver que a geografia humana ela é bem mais simples até do que a geografia física que nós vimos até agora. Vai ser bem mais tranquilo, tá? Então, globalização, cadê aqui? Globalização da economia. No caderno de vocês, no caderno 5, está na página 332. Página 332. A palavra-chave para entender isso aqui é interdependência. Interdependência. Tá? Essa é a base. Nós temos uma aceleração dos fluxos. Tá? Nós vivemos naquilo que hoje é chamado de sociedade instantânea. Né? Então, antigamente, e nem estou falando de gregos e romanos, antigamente, quando eu comecei no São José, em 1993, não havia internet ainda, nem de escada comercial no Brasil. Ela começou em 94. Pois bem, as notícias demoravam bastante para ir de um lugar para o outro, né? As notícias, os filmes, as músicas, e hoje em dia tudo isso é instantâneo. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma aceleração dos fluxos, porque os países começaram a perceber, os agentes econômicos começaram a perceber que seria mais eficiente e, portanto, mais lucrativo aproveitar aquilo que cada país fazia de melhor. Né? Então, por exemplo, o Brasil, um grande produtor de soja. Os Estados Unidos vão comprar soja da gente. A China vai comprar soja da gente. A China, grande produtora de produtos Xing Ling. A gente compra deles, produtos intensivos em mão de obra. Tá? Então, vai havendo uma troca que vai formando aquilo que nós chamamos de divisão internacional do trabalho, que é uma divisão desigual. É uma divisão extremamente desigual. Né? Os benefícios dessa nova divisão internacional do trabalho são desiguais. O Brasil, por exemplo, está sofrendo. Vocês acompanharam em janeiro, acho que a Ford fechou, né, anunciou que vai encerrar suas atividades no Brasil, foi em dezembro, sei lá. Por quê? Porque ela vai se mudar para outro país, ela vai se mudar para a Argentina, onde a mão de obra é não sei o quê, onde a matéria-prima é não sei o que lá, enfim. Então, há um problema aí para países como o Brasil, que estão se desindustrializando por conta também da globalização. Me parece que aquela empresa 3M também, né, fechou fábricas. O laboratório Roche também fechou fábricas aqui, tá? Assim, o resultado da globalização para o Brasil, no que tange aquelas pessoas que dependem, por exemplo, de empregos na indústria, o mercado está afunilando. O mercado está afunilando. Aquela ideia de que você iria entrar numa indústria que seu pai trabalhou e iria se aposentar lá igual a ele, isso aí está cada vez mais difícil. O professor, eu vi que acho que a Ford saiu do Brasil, lá de, Exato. acho que é de Taubaté, né? Eu tava Isso vendo que a fechou. Sony também tava A saindo. Sony também. É, Por quê? Porque vai para a China, vai para lugares onde a mão de obra é mais barata. foi A pra Argentina a Ford. Argentina, é. Aqui no Brasil, a mão de obra, que é barata, né? Que é barata, né? Ainda não é tão barata quanto a de outros lugares, né? Olha aí. E Ainda o é. governo acho que nem cobra imposto também, né? Pois é. Então Isso, eles gostam de vir pra cá. o, Agora que tá impo, começando. o imposto é de fato um problema lá. Ford está saindo de tudo quanto é lugar, né? A Ford acho que vai concentrar as ações dela só lá na China mesmo, né? Quer dizer, o problema é quem vai comprar isso aí, né? Quem vai comprar isso aí? Bom, a globalização, então, vocês já pegaram bem o que acontece, quais são
as consequências para países como o Brasil, né, a globalização tem alguns fatores importantes. Primeiro, as redes de comunicação se transformam em elementos absolutamente eficientes, instantâneos, como é o caso aqui da nossa aula, né? Eu fico imaginando se essa pandemia tivesse atingido o mundo em 1995, quando não tinha internet praticamente, né? A internet que tinha era discada. Não ia dar para ter essas coisas que nós temos hoje em dia. Então, redes de comunicação pelo satélite, pela fibra ótica, que transmite informação na velocidade da luz. Tá? Então, o avanço dessas redes, da segurança nos oceanos, né, da segurança no ar, o avanço dos meios de transporte com esse tipo de navio aqui, né, ó, os super graneleiros, super petroleiros, navios de carga que nem esse, ó, um monte de container aqui dentro, tá? Que vai ligando aí lugares extremamente distantes no mundo, os supercargueiros, que nem esse aqui, ó, né, com a mercadoria sendo embarcada pelo bico, tá? Então, nós vamos tendo o avanço da aeronáutica, o avanço dos meios de transporte intercontinentais, né? Intercontinentais. Tudo isso faz com que as fronteiras dos países deixem de ter sentido. Pensa bem, a quantidade de... Bom, vocês devem conhecer, por exemplo, YouTubers que não estão mais morando no Brasil, por exemplo, e fazem os programas deles para brasileiros, né? Então, eles ganham dinheiro aqui no Brasil, mas gastam esse dinheiro lá onde eles estão morando, nos Estados Unidos, etc. Né? Por exemplo, né? Por exemplo, tá? Qual é a importância de uma fronteira, por exemplo, para a Volkswagen, que tem sua própria internet? Né? É uma intranet para dificultar o hackeamento, para dificultar a quebra de segurança, de sigilo de dados, etc. Qual é a importância de uma fronteira para um investidor que investe na Bolsa de Valores por algoritmo 24 horas por dia? O cara programa lá o investimento dele e deixa o computador dele rodando lá. Aí, quando fecha a bolsa aqui de São Paulo, ele passa a investir na bolsa de Nova York automaticamente. Quando fecha Nova York, ele vai para a Europa. Quando fecha a Europa, ele vai para a Ásia. Depois volta para o Brasil. Pronto. Ó. O dinheiro por computador circulou no mundo todo 24 horas durante o movimento de rotação. Vejam só que mundo nós vivemos. Né? Isso tudo é globalização. As fronteiras são secundárias. As fronteiras deixam de ter o valor que tinham até então. Tá? Isso, naturalmente, vai gerar consequências. Quem está por fora da globalização, né, não foi convidado para a festa, tá? Vai entrar só pela entrada, vai só pela entrada de serviço, quer ir para lá, quer participar da festa, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Outro, olha, não era bem isso que eu esperava quando falava em globalização, você ser bombardeado por produtos importados, produtos culturais, né? E o que sobra para esses países mais pobres é fornecer matéria-prima, que a gente chama de commodities, né? Commodities, que nem o Brasil. O Brasil está virando um simples fornecedor de minério de ferro, alumínio, soja, o que mais que o Brasil fornece aí? Sei lá, cana-de-açúcar, né? Suco de laranja, café, tá? Então, nós viramos exportadores de produtos com baixo valor agregado. E somos também exportadores de matéria-prima, perdão, de mão de obra, de força de trabalho. Tanto a força de trabalho de baixo custo, aquelas pessoas que vão trabalhar aonde o americano, o europeu não quer trabalhar, o japonês, todo mundo conhece alguém que foi para o Japão, né? Quanto a mão de obra que nem a mão de obra de vocês, por exemplo. Uma mão de obra altamente qualificada. Vocês vão se tornar pessoas altamente qualificadas. E quando terminarem a sua formação no ensino superior, por exemplo, um de vocês se forma em TI, sei lá, tecnologia da informação. Aí vem um convite da Microsoft para você trabalhar lá em Los Angeles, ganhando em dólar. Você não vai? Claro que você vai.
É a fuga de cérebros. Então, nós vamos formar mão de obra qualificada aqui para ganhar dinheiro para os americanos, europeus, australianos, neozelandeses e japoneses lá. É a fuga de cérebros. E às vezes, esses caras muito bem formados são muito bem formados em universidades públicas, mantidas com os impostos dos cidadãos. Então a gente paga o imposto, o cara estuda, se forma, está muito bem formado e vai ganhar dinheiro no exterior. Ah, você não faria o mesmo, professor? Claro que faria. Se eu tivesse oportunidade, eu faria. É que ninguém quer historiador, filósofo, sociólogo ou geógrafo. Eles querem engenheiro, querem outras coisas. Tá? Então, nós temos esses dois lados aí. Eu tenho um amigo chamado Clodoaldo de Souza, ele deu aula no São José, aula de matemática. Excelente professor. Foi para os Estados Unidos, está morando lá e é entregador de uma padaria, sabe? Ele vai fazer entrega lá, está super feliz, né? Então, mesmo sendo super bem formado, né, ele foi trabalhar num outro emprego lá, numa outra coisa. Tá? Então, é uma consequência aí danosa para os países subdesenvolvidos. Ele foi ganhar bem lá, foi ter sensação de segurança, tá? Mesmo num emprego que o americano não gosta, né, ele consegue viver bem. Quem perdeu com isso? O Brasil. Os alunos perderam um grande professor de matemática, né, um grande matemático. Então, vocês imaginem quantos e quantos tem nessa mesma situação. Tá? Olha aqui que nós viramos. Né? Nós viramos exportadores de laranja, por exemplo, e aí vira suco e a gente importa o suco. Né? A gente vende petróleo para comprar gasolina. É um negócio maluco esse país aqui. Os países desenvolvidos, dentro dessa nova divisão do trabalho, divisão internacional do trabalho, da globalização, eles pensam o produto, então vai ser lançado um novo tipo de tênis. Eles vão pensar esse novo tipo de tênis, qual vai ser a matéria-prima, como que vai ser o software que vai fazer lá o tênis utilizar a maior quantidade possível de matéria-prima, né? Ou, perdão, a menor quantidade possível de matéria-prima, como esse tênis vai ser fabricado, etc, etc. Uma vez preparado isso, pelo na minha boca, onde eu depondo a boca para ter tanto pelo? Ó, uma vez pensado isso, eles vão deslocar a produção para países subdesenvolvidos, onde estão as unidades produtivas. Mas não qualquer país subdesenvolvido, aquele em que ele possa ter a maior lucratividade. Não mais o Brasil, por exemplo, mas a China, sei lá, Argentina, que nem a Ford foi. Né? Então vai ter um novo carro da Ford. Né? Vai ser fabricado ou montado na Argentina. O pneu vem não sei da onde, o chassi vem não sei da onde, o motor vem não sei da onde, e lá na Argentina é que eles fazem a montagem. Tá? Esses países desenvolvidos, então, são as sedes das transnacionais, empresas que transcendem o espaço geográfico da sua sede. Né? Então, a Nike dos Estados Unidos, por exemplo, ela comanda toda a estrutura da Nike no mundo todo. Né? É assim que funciona. Não é exatamente né, uma multinacional, é uma transnacional. Tá? Então, uma fábrica de iPads, por exemplo, né, na China. Tá vendo? Os países desenvolvidos investem mais em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, vão dominar o avanço tecnológico. Né? E aí eles ganham mais dinheiro, até porque, sei lá, a Ford aqui do Brasil manda uma parte do lucro dela para a Ford lá dos Estados Unidos. E aí eles têm mais dinheiro para atrair boa mão de obra, para investir em novos produtos, em pesquisa e desenvolvimento, fazer carros melhores. Quer dizer, não dá para concorrer, não dá para um país pobre concorrer, não dá para um país subdesenvolvido concorrer com um país desenvolvido. E na geografia, como isso interfere, né, na questão territorial, tá? Vejam, hoje em dia, aquela ideia que a gente estava vendo lá em sociologia, de território com um povo que forma o Estado, acaba ficando meio que abandonada, né? Quer dizer, as várias estruturas
que vão se juntando no Estado, no território, perdão, mudam o papel do Estado. O Estado já não tem mais tanta soberania quanto tinha antes. Como eu falei, o Estado não controla, por exemplo, a entrada e saída de informações pela internet. O Estado não controla os fluxos financeiros, né, que são feitos aí também por via informatizada, né, por computador. Tá? Então, essa ideia de que o Estado tem um controle sobre o território já não é bem assim. Já não é bem assim. A empresa falou que vai embora, né? Tchau, fazer o quê, né? Quer dizer, a empresa veio para cá, lucrou durante, sei lá, um século e agora vai embora. Vai lucrar em outro lugar. Né? E o Estado não pode fazer nada a respeito disso. Só sentar e chorar. Tá? Dessa maneira, o mundo acaba sendo meio que loteado por essas transnacionais, né? Você acaba tendo aí, sei lá, 5, 6, 10 transnacionais que controlam todos os setores da atividade humana, né? Se você pensar, por exemplo, em empresas de informática, não sei, Facebook, Google, Apple, Microsoft, né? Se você pensar em canais em streaming, né, de TV, tem Netflix, os grandões, Netflix, Amazon e Disney, que é uma droga. Eu assinei Disney, estou arrependido até o fundo da minha alma de ter assinado Disney, que só passa filme da sessão da tarde. Então, você tem esses limites territoriais cada vez menos importantes para as empresas. Né? O Estado cada vez menos controlando a ação dessas empresas dentro do seu próprio território. O que o Estado vai fazer é ser fornecer infraestrutura para que a empresa possa se estabelecer aqui, que nem o Gustavo acabou de falar. A empresa vai para não sei aonde, olha, vem para cá que não paga imposto durante 20 anos. Tá? Vem para cá que eu te dou o prédio, te dou internet, água, luz, telefone, tá? Tudo de graça. E ainda você não precisa pagar impostos. Mas por que isso vale a pena? Porque ela gera empregos, o emprego gera salário, o salário gera consumo, que gera impostos. Né? E aí é muito melhor você ter pessoas empregadas do que desempregadas. Essa é a lógica das transnacionais hoje em dia. Essa aí é a sede da Sony, né? Lá em Minokamo, no Japão. Então aí dentro são pensados os novos produtos da Sony, né? Os protótipos. E aí o deslocamento da produção se dá em função, né, dos interesses econômicos da empresa. Né? O papel, olha lá, a globalização, o poder privado das transnacionais tem um papel que antes era destinado ao Estado. E às vezes as empresas têm um poder de decisão superior ao do Estado. Você imagine só se, sei lá, vamos pensar aí 5, 6 grandes empresas vão ao jornal e dizem assim: ó, nós vamos deixar o Brasil porque a gente não gosta do Bolsonaro. Puta, o Bolsonaro cai no dia seguinte. 5 bancos decidem sair do Brasil. Se o Facebook, WhatsApp, Google decidem não mais atuar dentro do Brasil porque não gostam do governo. A juventude vai para as ruas e derruba o governo. Né? Então, o que o Estado, o que sobra para o Estado dentro da globalização? Se adaptar a essas novas funções, né? Facilitar as coisas para a transnacional. Olha, venham para cá, a gente não vai se meter com vocês. Ao contrário, nós vamos ser bonzinhos, tá? São efeitos aí perversos da globalização da economia, né? Mas nem todos os efeitos também são perversos, né, pessoal? Nem todos, nem todos os efeitos são perversos. Temos também efeitos positivos da globalização, né? Nós temos, por exemplo, acesso a informações que nós não tínhamos. Nós temos uma série de benefícios que a tecnologia traz, acesso a produtos, a informações, a filmes, etc, etc. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, agora tem gente que torce pelo Barcelona, pelo Manchester, pelo PSV Eindhoven, sei lá. Né? Tem gente que gosta do New England Patriots, que vai jogar o Patriots, não, Buccaneers,
que vai jogar o Super Bowl no domingo. Então nós estamos ficando meio assim, não tem jeito. Lutar O contra a... Texas Chiefs também, né? Isso, E o tampo do Tom Brady, né? do Tom Brady, É. exatamente, do Mahomes, né? Olha, a gente tem uma bola de futebol americano na mesa para ficar apertando quando tem que pensar alguma coisa, tá? Então você acaba sendo também beneficiado por essas facilidades que a globalização te traz. Né? Se você conseguir sobreviver, bom, se não, azar é seu. É isso. Alguma pergunta, pessoal? Questionamentos, problemas? Tranquilo? Não, Tá? tranquilo. Tranquilinho, né? Essa aula é bem tranquila assim. Bom, então nosso próximo encontro amanhã não. Ah, ô professor, eu Oi, queria dizer uma curiosidade que diga. aconteceu com o marido da minha prima, Hum, que ele é formado em TI, aí fez intercâmbio para Irlanda. Aí sim, ele trabalhava como garçom, olha lá. mesmo com uma faculdade boa. Pois é, cara. Pois é. Aí ele veio pro Mas vê se ele quer Brasil. voltar. Ele não quer voltar. Não, ele voltou. Ah, Teve até filha já. Aí ele achou um emprego na Amazon e a Amazon vai enviar de volta para Irlanda. pô, que Mas legal. vai estar com um emprego bom. Então ele falou que isso ajudou muito. Eu já tava pensando nisso. É. Que aí vai estar com um emprego bom, porque se ele fosse procurar lá, ele não ia conseguir nada. Ser um cidadão do mundo é fundamental, né? Vocês vão ser cidadãos do mundo. A maior parte de vocês, daqui a alguns anos, vai estar postando fotos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Só uma coisinha aqui, pessoal. A Camila citou um negócio aqui, ó, que foi dos satélites, né? Só que me lembrei de uma coisa também, viu, Camila? O Brasil quase conseguiu fabricou um satélite chamado Cybers, junto com a China, está em órbita. Só que quem pôs em órbita foram os chineses, tá? Porque nós não temos foguete para pôr o satélite em órbita. O foguete brasileiro que nós produzimos chamava-se SACI, SACI, SACI. E quando ele foi ser lançado, ele explodiu e matou um monte de físicos lá na base de Alcântara. Desculpa. E aí o programa espacial brasileiro recuou 20 anos, né, por conta desse acidente com o Saci. Coisas do Brasil. Então, gente, quinta-feira nós nos vemos para a aula de geografia que está faltando e duas aulinhas de história, né? Então, uma aula de geografia e duas de história na quinta-feira. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, fiquem com Deus, viu? Falou, professor. Tchau, tchau. É o